Vamos que vamos, em ritmo de férias na tela da TV Novo Tempo, já sentindo, ó, essa areiazinha batendo no pé. Daqui, ó. Janeiro, sol, calor, praia, bem carioca. Boa, bem carioca, é verdade. Ah, mas não tem praia na minha cidade, tem um rio. Ah, mas não tem nem rio. A mangueira, vamos tomar banho de mangueira com as crianças no quintal. Resumir. Uma mangueirinha aqui, ó. Pronto, já faz a diferença, né não? Mas traz baguncinha também, né? Ai, nem me fala, bagunça, dá conta. Eu fico me lembrando do período que a gente tá todo mundo trabalhando, né? Porque eu tenho uma pessoa em casa que virou meu anjo da guarda, né? Então um dia tá o caos, quando chega tá tudo limpo e cheiroso. Mas é assim, dá questão de 2 horas. Na hora que a gente vai dormir, aí tem as migalhas de pão pelo chão, os brinquedos espalhados, as coisas espalhadas, e aí eu já não sei mais o que fazer. Porque não adianta também a gente ter uma pessoa que ajude a gente. Às vezes você tem uma mãe que te ajuda, uma sogra, alguém que vai lá dar um suporte, se a gente não consegue fazer uma manutenção. Verdade, né? Os demais moradores daquela casa às vezes acabam não contribuindo muito, não ajudando. E aí complica, sempre tá mais sobrecarregada. Eu não sou empregada de ninguém aqui nessa casa, eu tô fazendo tudo. Você acha que eu sou escravo? Eu acho ouvi que muito isso na sua casa. Oxe, cresci é o quê? ouvindo. Sua esposa ou a sua mãe? Eu cresci ouvindo isso. Aí lá em casa também. Às vezes, agora não, agora a gente tá se dividindo fez a rotina ajeitando, ali. Pá, é sua hora, é minha hora. Eu ainda... Tem hora que dá certo, tem hora que não dá, né? É verdade, né? Mas vamos torcer para dar certo. Você de casa aí, quer dicas para dar certo, manter a casa em ordem, arrumadinha? Porque assim, a gente entende também que uma casa que tem crianças vai ter uma baguncinha ou outra. Mas dentro dessa baguncinha ou outra, precisa ter ordem também, né? E às vezes a gente precisa de ajuda para como que a gente vai manter. Às vezes a gente acha que tem um produtinho que dá certo, mas ele não é para aquilo. Aí mancha. E a gente vai ter dicas aqui hoje com a Renata Aparecida Silva. Ela que é diarista, mas eu costumo dizer que ela é minha governanta, né? Ela passou assim no negócio de diarista. Ela toma conta dos meus filhos, ela tá ali na casa, anota, ó, precisa comprar tal coisa, ó, tá faltando tal coisa. E ela tá lá comigo me ajudando, Fera, bem-vinda. Né? A Renata que já foi motorista também e tal, né, Renata? Né? Não é Renata, não? Então não, uma outra Renata, outro programa. Vamos lá, aí depois a gente volta aí. Começa com quem? Com a Josi, misturou essa história. A cabeça tá lá na praia ainda. Vamos lá, ouvir a Josi. Vamos mudar de assunto. Josi deixou pra gente aqui um recado, um VT especial, vamos ver o VT. Isso mesmo, eu estou fora do estúdio para mostrar para vocês hoje os bastidores da Novo Tempo e o local que vou te levar para conhecer. Vou te dar uma dica, não vou falar por agora, segura aí. A Voz da Esperança. Ah, sabe muito bem do que eu estou falando, né? Te conto mais depois da vinheta. Voltei, minha gente, e quem falou que é a Rádio Novo Tempo acertou. Eu já estou aqui no estúdio, aqui com a minha amiga linda, maravilhosa, a locutora Rose Andrade. Amiga, conta pra gente como é trabalhar na rádio. Ô, Jô, oi, gente. Fazer amigos pra Jesus todos os dias, acompanhar o nosso ouvinte em todas as circunstâncias, em toda a rotina, é ótimo, não é? É bom demais, eu amo estar com você. Ah, muito especial, gente. E para ter esse papo maravilhoso todos os dias, ao vivo, é necessário uma produção, tá? Tem pessoas ali atrás, fora do estúdio, fazendo acontecer também. E eu quero te mostrar. Vamos lá? E olha, pra te contar como funciona essa produção, eu não estou sozinha. Aqui comigo está o Murilo, responsável pelo Tour NT, que ajuda muitas pessoas que vêm conhecer a Novo Tempo a ter ideia dessa rede maravilhosa, né? Então conta pra gente, como funciona o departamento da Rádio Novo Tempo? Nós estamos no departamento da rádio, né? É o nosso primogênito da comunicação adventista. E foi a partir da rádio que tudo começou, né? Aqui, na parte de trás, aqui, nós temos já o nosso estúdio da rádio Novo Tempo, né? Então aqui nós produzimos conteúdos para a rádio em espanhol. Então desse estúdio, nós transmitimos para 7 países de língua hispana e todos os conteúdos são produzidos em espanhol. Aqui nós temos a Maria Belém, ela é uruguaia, e aí, além dela, os outros locutores também que trabalham nesse estúdio são hispanos, né?
Além disso, nessa área aqui... Vamos lá, para poder mostrar pro pessoal de casa? Aqui é a área da produção da rádio, né? Então todos os conteúdos, as notícias, tudo isso sai daqui. É aqui que saem todas as ideias, todas as produções. Aqui nós temos produtores brasileiros e hispanos, cada um trabalhando para a sua rádio, né? E é daqui que saem então todas as matérias. Depois que eles definem tudo isso, montam o seu roteiro, nós temos as nossas salas de estúdios de off. O que seria isso? Vamos supor que o produtor da rádio fez toda a sua matéria, a sua notícia, ele vai entrar nesse estúdio para fazer a gravação de áudio. Depois que ele fez a gravação de áudio, passa pela edição e depois, então, nós transmitimos na rádio. Então tem todo um processo, também parece um pouco com a televisão, só que aqui eles trabalham somente com áudio. É claro que também tem a possibilidade de acompanhar pelo YouTube algumas programações com imagens, né? Então nós temos dentro dos nossos estúdios câmeras que nós transmitimos também alguns conteúdos através da imagem. Maravilha! Então, a Voz da Esperança tem uma grande produção para que você aí de casa possa acompanhar ainda mais sobre mensagens de esperança, mensagens de ajuda, seja emocional, seja saúde física, né, mental, espiritual também. Agora, passando pelo departamento da rádio, estamos chegando em outro departamento, isso? Exatamente, aqui já é uma outra área, que é voltada à televisão. Esse é o departamento da publicidade da TV. Então, grande parte dos conteúdos que passam nos nossos intervalos, como as chamadas dos programas, né, nós chamamos também de plásticas, que é aquele a seguir, vida e saúde, você está assistindo na Mira da Verdade, além das vinhetas e de boa parte de arte, como os GCs, a logo dos programas, tudo isso está sob responsabilidade do setor de publicidade. Então, incrível! Muito bom aí que eles realizam. Pessoal concentrado aqui, vou até falar um pouquinho baixinho para não atrapalhar. Aqui já chegamos em outro local, né? Outro departamento. Qual? Aqui é a área da edição da TV. Então é bem parecido com aquela área da rádio, só que lá eles editam somente áudio. Aqui não, aqui é áudio e vídeo. Tudo voltado para os programas da TV Novo Tempo. Então depois que o programa é gravado nos nossos estúdios, eles passam pelos editores para que eles possam deixar o programa dentro do tempo da grade, além de colocar as trilhas, colocar algumas artes necessárias. Então aqui nós chamamos também de pós-produção. É quase a parte final antes do programa passar na TV. Inclusive, esse VT que você está acompanhando também vai passar aí pela edição. Então você viu? É um andar aqui, 3 departamentos diferentes fazendo acontecer, a levar ainda mais a mensagem de esperança. Murilo, muito obrigada, mas antes de fechar com você, eu quero saber, quero conhecer a Novo Tempo. Como que eu faço? Para você conhecer a Rede Novo Tempo, é necessário acessar o nosso site do Tour, tour.novotempo.com. Lá você vai definir o dia, o horário, quantas pessoas você deseja trazer aqui e é totalmente gratuito o tour. Eu confesso pra você que eu acho que assim, o pessoal em casa tá com essa dúvida, tem como fazer o tour e dar uma espiadinha no estúdio também? Tem sim, tem essa possibilidade. Eu só não posso garantir quais apresentadores estarão no dia, porque se eu falar qual apresentador está no dia, depois eu vou levar pedrada. Mas tem a possibilidade sim, durante o tour, vocês vão conhecer alguns cantores, alguns apresentadores que estarão no dia aqui. Vai ser um dia bem especial, bem legal, isso eu garanto para você. Agora sim falou minha língua, hein? Gostei, gente. Viu só como é prático, fácil, sem custo algum, para você conhecer ainda mais essa estrutura maravilhosa da Rede Novo Tempo. Eu fico por aqui e um beijão para você aí de casa, para vocês também do estúdio. Até mais. Legal, obrigado, Josi. Tá aí mais dicas, hein, para você que quer conhecer mais a Novo Tempo, fazer esse tour também, né? Conhecendo cada cantinho, cada espaço aí da Novo Tempo. Legal, bom demais. Bom demais também é a gente saber, Patrícia, como manter a nossa casa limpinha, em ordem, produtos certos para poder usar, porque às vezes a gente faz umas misturas que, menina, parece uma bomba, né? Aquilo prejudica. Tchau. Eu não quero nem ouvir quais são as bombas que o final faz em casa. Tem umas misturinhas que faz com bicarbonato, né? As crianças gostam.
Renata, como é que eu vou fazer, Renata, esse programa? Você que é mais íntima que você, não dá. Que a gente tem que fazer assim, a gente tem que falar que tem um primo, entendeu? A gente tem que fingir, hein? Mas depois do intervalo, Renata, a gente vai estar junto, a gente vai conversar e a gente vai entender por que você mudou, assim, um pouco sua vida e começou a cuidar das pessoas. É rapidinho, a gente volta já já. Te pergunto já de cara, você já viveu aquele momento em que deixou a casa toda limpa, toda arrumadinha, aí vai sentar no sofá talvez para assistir a TV Novo Tempo, para dar um sossego, e a hora que você levanta a casa já está toda revirada, o pessoal chegou, bagunçou tudo e tal, e aí qual o sentimento? Complicado, né? Hoje a gente vai trazer aqui algumas dicas de como ajudar, puxãozinho de orelha, né? Um ou outro ali que está em casa para ajudar a manter a casa em ordem e também aquelas dicas para produtos de limpeza, o que você pode, o que não pode misturar para poder fazer aquela limpezinha mais profunda em alguns casos aí também, tá bom? Patrícia Piper tá junto com a Renata ali para trazer algumas dicas também, não é? Com certeza. Olha, eu tô aqui com a Renata. Renata, boa tarde, Boa né, tarde. Renata? A Renata hoje, ela me ajuda na minha casa e na casa de outras mães, outras mulheres. Mas até chegar nesse ponto, a Renata trabalhava fora, trabalhava na área administrativa. O que aconteceu que te fez mudar e ficar mais em casa? Adivinha. Boa tarde a todos, obrigada mais uma vez pelo convite, muito bom estar aqui com vocês. Eu sempre trabalhei na área administrativa, me casei em 2007, 2008 minha filha nasceu. E aí eu fiquei o período de licença maternidade, que na época eram só 4 meses, e quando eu retornei para a empresa, eu senti a necessidade que eu tinha que ficar em casa. Foi uma opção minha. E foi a melhor escolha que eu fiz. Então, eu ainda trabalhei por mais 2 anos na empresa e depois eu pedi para sair para ficar com ela. E nesse período minha mãe me dava uma força e tudo mais, até chegar o período de escola. E aí, quando nós nos mudamos, trocamos de cidade, eu ainda fiquei por mais um tempo com ela. Final de 18 para 19, nós estávamos numa situação financeira mais difícil, só o marido trabalhando e as dificuldades eram maiores. E eu vi que minha filha estava crescendo, então era o momento de eu começar a retornar para alguma área. Aí tentei fazer bolo, tentei fazer unha, não deu muito certo. E pensei, falei, gente, eu preciso fazer alguma coisa no período em que minha filha está no colégio, para não ficar no integral ou para deixar com babá, que eu nunca confiei, logo eu hoje que cuido de 9 crianças. Então, assim, uma amiga tinha me dado umas dicas tal, e havia perguntado o que eu gostava de fazer. Eu falei, olha, a área administrativa eu não quero mais, eu quero ser dona do meu próprio negócio, não quero bater ponto, não quero dar satisfação para chefe, enfim. E aí eu falei para ela, olha, eu gosto de cuidar de casa, gosto de passar roupa, é uma das minhas paixões. Organizar as coisas, organização, né? Eu só não gosto de cozinhar. Ela falou, passar roupa. Mas queria fazer bolo. De vez em quando. De vez em quando. E aí, na época, eu lembro que final de 18 para 19 começou a bombar os grupos de WhatsApp. Sim. E ela morava num condomínio bem grande, de várias casas. Ela me ajudou, fez um cartãozinho, aí começou a distribuir. Aí comecei passando roupa. E aí a cliente gostou, falou, olha, eu queria muito que, sei lá, de repente você pudesse cuidar do meu filho, pelo menos meio período, dar uma ajeitada na casa e tal. E aí comecei a trabalhar no período em que a filhota estava no colégio e no outro período eu ficava com ela ainda, não estava trabalhando no integral. Então aí, final de 19, eu formei uma carteira de clientes bacana, eu falei, nossa, perfeito, agora eu estou feliz. Aí, em seguida, 2020, veio a pandemia, aí fiquei alguns meses sem trabalhar. Aí eu lembro que eu fiquei acho que 3 ou 4 meses sem trabalhar presencial, mas algumas clientes levavam roupa lá na minha casa para passar, sabe? O que é interessante, assim, que eu acho, e a gente já conversou sobre isso, é que quando a gente fala assim, a Renata é uma diarista, na verdade não, né? Ela é uma ajudante do lar. Então, se a sua necessidade é passar roupa, a Renata vai se adaptar dentro do horário dela, né? Porque agora você é chefe de si mesmo, então eu só posso de tal e tal horário. Sim. Porque eu tenho a minha organização da vida e você aprendeu, mesmo sendo mãe,
você aprendeu uma forma de continuar sendo mãe, porque é bem interessante, assim, ó. A Laura tá uma moça linda, não sei se a gente tem como aparecer, porque tá tudo escuro ali atrás, mas ela tá aqui com a gente. Mas ela tem a mãe tem a responsabilidade de levar, de buscar, Exato. tem um contraturno escolar. Uma outra coisa que eu acho bem interessante, assim, que o estudo é em primeiro lugar para você. Certeza. Então, para estudar, vai fazer uma aula de reforço. E se eu tiver que trabalhar mais para que a minha filha tenha mais, é o que você faz. Trabalha aos domingos, trabalha feriados. E acho que uma das características master sua é que você é sempre ponta firme, né? Independente, faça chuva, faça sol. Só se ela estiver lá doente no hospital, do hospital ela liga e diz, hoje não dá. Então, vou aproveitar e vou agradecer por tudo que você faz para minha família, né? Já estamos indo para o 4º ano juntos. Sim, 4º ano. Que foi quando eu comecei a trabalhar o dia todo. Então, eu vejo você como uma parceira e valorizo isso. Antes, quando eu falava assim, eu tenho que chamar uma faxineira. Lá na minha terra a gente chama faxineira, não é diarista. Eu falava, nem pau, eu compro 3 sandálias no mês. Eu vou lá, dar uma sandália, eu vou comprar. Hoje eu já não vejo dessa forma, não é mais um supérfluo, é uma forma de cuidar, né? E a gente sabe também que tem que aprender a ter os elementos em casa, né? Então ela faz a lista, tá faltando pano. Eu vi a vassoura que as meninas colocaram aqui e eu falei assim, vou falar ou não vou falar? Porque a vassoura que eu comprei é pequena, ela quer a vassoura grande porque ela é grande. Exato, a né? coluna agradece, você tem que pensar nisso. Ela vai lá e compra a vassoura e fala assim, eu mudei a vassoura da sua casa porque não tá dando não, né, Renata? É que as vassouras que os cariocas usam... É de piaçava. Exato. É pra varrer o quintal. Não se encaixa muito no meu trabalho, desculpa, mas... Mas é isso. Então, eu acho que o que eu queria te pedir, Renata, é que você falasse com as mães de casa, né? Porque eu acho que nesse momento você está num lugar de fala como mãe. Sim. E você adaptou a sua rotina. O que você diria para as mães que estão ou desempregadas ou acabaram de ter filhos? Como é que você falaria para elas? O que você falaria para elas, assim? Olha, como eu já disse várias vezes, eu não me arrependo de ter pausado a minha vida profissional por 10 anos, em momento algum. Claro que pelo lado financeiro é bem difícil, principalmente nós, mulheres, tá? E tem uma filha mulher. Mulher, vaidosa, que requer... É o cabelo, é a pele, é a roupa. Exatamente. Hoje, do fundo do meu coração, como mãe há quase 17 anos, a mãezinha que tem oportunidade de ficar em casa com seu filho, que o marido talvez tenha uma estabilidade financeira bacana no trabalho, se pode ficar em um período de um ano e meio com o filho ou a filha, legal. Mas assim, se não tem, hoje é escola, babá, embora eu nunca... Hoje eu me pego pensando, poxa, eu cuido de 9 crianças, né? Como você disse aí. Hoje eu sou mãe de 9, me considero mãe porque amo todas as minhas crianças, assim, cada uma com o seu jeitinho especial. Mas a mãezinha que... Mas o Thiago e o Theo são os preferidos. Não tem 2 Thiago, não tem 2 Thiago. É que o Theo é o meu primeiro, pula essa parte. E assim, a mãe que tem oportunidade, que tem uma rede de apoio, né? Tem a avó, tem a comadre, a tia, que pode ficar com o filho ou a filha, excelente. Se não tem, período integral, porque hoje nós estamos numa nova era, né? Foi aquele tempo, eu, por exemplo, mãe em 2008, vou ficar com a Laura. Então, assim, o conselho que eu dou é isso, se pode ficar em casa com o filho, fique, aproveite, se não pode, tá tudo bem. E a gente vai ter outras pessoas como você que possam nos ajudar. Eu vou convidar você para comer um bolinho, que a gente sempre fala que vai comer um bolinho na padaria. E nunca dá certo. A gente não come, né? Então, enquanto isso, o Abinal vai ter um recado para dar para gente. Tenho sim, Paty. Recado muito importante para todos nós, viu? Talvez se algumas brigas aí na sua casa estão acontecendo porque... se arrumou a casa, né? Chegou em casa, arrumou tudo ali, tá tudo direitinho, bonitinho. Daqui a pouco já tá aquela bagunça toda, o pessoal não tá colaborando, não tá contribuindo. A gente sabe, essas situações, elas podem sim trazer problemas para dentro do casamento, relacionamento, né? Trazer aí algumas complicações, mas a ideia que eu trago para você é o seguinte, algumas ideias para resolução de problemas conjugais e familiares, que é um dos assuntos, um dos capítulos que trata a revista Mente Feliz.
Então, ó, na revista Mente Feliz, você vai entender como trazer essa paz aí para dentro do seu lar, através de conselhos, através de dicas e cuidados que o Dr. César Vasconcelos traz aqui nessa revista. Dr. César Vasconcelos, que é médico psiquiatra há mais de 40 anos, ele fala com assuntos como, por exemplo, ó, a cura para a ansiedade. Está ansiosa demais? Algumas situações que vai te deixando incomodada, perturbada. Você, meu amigo, também tem sentido aí muito estresse, muito cansaço, esgotamento, ansiedade, depressão. Tenho certeza de que, através de uma mente mais leve, tranquila, feliz, você vai encontrar a paz. Mas, Abinal, no meio desse turbilhão de coisas que eu estou vivendo aqui, ó, então deixa eu te falar, uma vida leve, ela começa aqui. Pode ter paz, você pode ter paz mesmo em meio ao caos que você enfrenta aí no dia a dia, tá bom? Peça sua revista Mente Feliz através do WhatsApp 12982444449. Estamos esperando a sua mensagem e o melhor de tudo, você não precisa pagar para receber esse material em casa. É só dizer que acompanhou aqui no Entre Família, eu quero a revista Mente Feliz que eu vi lá no Entre Família. E pronto, nossa equipe já vai anotar os seus dados e enviar esse material gratuitamente para você, tá bom? Peça agora e a gente vai enviar de graça aí na sua casa. Agora, Patrícia, Renata, enquanto vocês estavam comendo... Vamos deixar nosso bolinho aqui, né? E vamos aproveitar a Renata, né, Renata? Pra gente explorar ela até o último segundo. Renata vai dar algumas dicas pra gente de como limpar o banheiro e a cozinha, os produtinhos. Sabe aquelas coisas que a gente faz? A gente até falou aqui, né? Coloca bicarbonato, faz uma experiência. E aí, Renata? O que precisa ter numa casa para limpar um banheiro, limpar uma cozinha de forma eficiente? Essencial. Vassoura, rodo e pano. Pronto. Fechou. Já ajuda. E boa disposição, né? Com toda certeza, com toda certeza. A gente estava falando do tamanho da vassoura, né, Renata? Esse aqui é o meu tamanho, né? E aí, é o seu, Renata? É que eu prefiro usar maior, até mesmo por questão de saúde ortopédica. Coluna, lombar, ciático, porque essas daqui você fica bem agachadinha. Daquela curvadinha, é ruim pra passar Aí um eu pano, tô tentando em cada cliente levar uma que o cabo é maior e tipo assim, você tá trabalhando, não dói a coluna, não dói lombar, ciático. E uma coisa que dói muito a coluna, eu sinto isso na pele, porque eu sou daqueles caras que lava a louça, né? Olha só. Não, eu ajudo, viu? Uau, foda, cara. Poderia ser um pouco mais, poderia talvez, né? Mas tô lá ajudando. E aí quando eu chego frente à pia, né? A altura pra Eliane, minha esposa, tá ideal. Mas pra mim não. E aí que eu faço, ó. Eu fico aqui, ó. Eu abro quase um agachamento, né? Já vai já fazendo... aproveita e faz as duas coisas, né? E aí pronto, ó. Aí pra mim fica mais confortável do que ficar aqui assim, ó, abaixado e tal. Aí dói demais a lombar. Como é que é aqui, pra né? você que chega numa casa de um jeito, chega na outra de outro? É difícil, porque cada casa tem a sua altura, né? Eu tenho uma cliente que ela é um pouquinho menorzinha, então a pia é um pouco mais baixa. Normalmente é uma altura assim, não muito adequada, mas para mim, pela minha altura, eu gosto que seja sempre assim, eu digo no meio da cintura, porque aí você, como você mencionou, você não vai ficar arcado lavando a louça, porque dói. Dói coluna, dói ciático, queima um pouquinho. Aí chega final do dia mais arrebentado ainda, né? Exatamente. Aí você chega mais quebrado. Se tiver essas manhas, né? A gente pode falar assim, você vai chegar no final do dia não tão cansada, Exato. né? A altura da vassoura, então, é um dos pontos. Sim. Né? A altura da pia também é outro ponto que Muito favorece importante. bastante. E agora indo para os produtos de limpeza, né? O que a gente está vendo 3 aqui, né? Mas vamos O começar álcool, pelo banheiro, que é uma parte da casa crítica. E outra coisa também que eu já tô vendo aqui, tô pensando, pode lavar o vidro do banheiro com essa parte, Renata? Depende Do de estado. qual estado que se encontra o box do banheiro. Eu já peguei, tipo, box muito gorduroso, que nenhum produto de limpeza fez milagre. Essa gordura geralmente é do quê? Do shampoo, é do corpo também, né? Que vai soltando. Até mesmo daquele vapor, que você, quando chega o inverno, a gente não usa o chuveiro muito quente, aquele vapor, e aquilo entra. Por isso que o importante e o legal, claro que nem todo mundo vai fazer isso, mas terminou de tomar banho, o ideal sempre é secar o box do banheiro, né? Secar Uma o dica box. bem assim. Ou jogar um produtinho, tipo uma água sanitária. Água sanitária. E aqueles box que são um pouquinho mais antigos, de acrílico. sabe? Que tem aqueles buraquinhos assim, que aquilo fica
incrustado Parece que ali. adere ali, né? Esse box de acrílico, por exemplo, é o que ela disse, nunca pode usar. Não estraga jamais. Risca. Na parte áspera do Agora, voltando no assunto de vidro, se o vidro é um vidro temperado, você pode usar. Que não risca. Exatamente. Então, toda vez que você for instalar um box na sua residência, é sempre bom perguntar para o vidraceiro, é um vidro temperado, posso passar um bombril? Que hoje tem algumas diquinhas aí que a gente usa, sabe? Para vidro. Faltou aqui a palha de aço, né? Que de vez em quando ajuda, né? Eu, particularmente, eu tenho receio da palha de aço, não bombril, né? Que tem uma diferença, palha de aço e bombril, né? Aquela mais grossinha, né? Isso, que parece um arame, que tá enroladinho. Sei. Aquilo, pra mim, é palha de aço. É verdade, é verdade. E aí o detergente, mistura o detergente com água sanitária? Eu não tenho esse hábito. Tem pessoas que pegam um balde com água, coloca detergente, cândida, faz aquela espuma, joga por todo o banheiro. Eu, particularmente, não. Eu sempre gosto de deixar o banheiro um pouco antes de molho, né? Tem cliente meu que chega, nossa, colocou... Tá cheirando água sanitária. Porque a água sanitária, de fato, ela pode não deixar 100% o banheiro branquinho, principalmente aqueles rejuntos, né? Que estão mofados, que tá lá preto. Mas mata as bactérias, né? Principalmente bactérias, verdade. exatamente. E aí eu até já fiz lá em casa, a gente faz também quando a gente vai lavar o box do banheiro, porque o ideal é toda vez lavar, né? Toda vez que vai lavar o banheiro é lavar o box, lavar todas as partes para não ficar aquela sujeirinha. Então, a água sanitária, às vezes borrifar, né, ou não colocar numa esponja, passar ali e deixa agir. Deixa agir para ela poder... Não todo dia. Mas... Isso daí se enquadra na faxina semanal ou quinzenal, quando você vai lavar todo o box. Semanal. Uma dica importante, por exemplo, assim, você não precisa espirrar, né? Jogar lá com sprayzinho água sanitária no vidro do box. Aquelas bordas brancas que fica abaixo, né? é importante. Isso sim, você pode fazer um dia sim, um dia não, que é onde acumula bastante bactéria. E você gosta muito de álcool, né? Gosto você também. Mistura na água da casa? Não. São Eu gosto, vidros, eu gosto, assim, para vidro nós temos o limpa-vidros, né, de diversas marcas, mas o álcool, eu não sei, para mim, eu acho que com a questão da pandemia, a gente... Aquela coisa de álcool em tudo. Aí você gostou. Aí gostei. É claro, lembrando que, gente, nunca pode colocar álcool direto, por exemplo, na porta da geladeira, espirrar, jamais. Sempre num paninho, para higienizar, até um exemplo, né? Dentro da geladeira e tudo mais. Legal. E como é que a gente sabe... Desculpa. Não, eu até ia trazer uma dica de algo que eu descobri hoje ainda, viu? Foi que, por exemplo, quando você usa água sanitária, fica aquele cheiro forte na mão, né? Exato. Menina, você tem alguma técnica, alguma coisa para poder tirar o cheiro? Eu sou uma das poucas diaristas que usa luva. Eu não sou adepta à luva. O ideal é usar, até mesmo porque resseca a mão, a questão do cheiro e tudo mais. Sim. Hoje, por exemplo, se eu fizer uma limpeza, vou usar cândida, vou chegar em casa com cheiro de cândida. Bastante sabonete líquido e hidratante. Vai dormir? Hidratante nas mãos. Sabe o que eu descobri que é bom passar? É o vinagre. Que o vinagre ele vai tirar esse cheiro forte e até mesmo matar. E até mesmo matar essa... matar não, né? Anular. O cloro, ele é um gás, na verdade, né? Misturado ali. Enfim, e aí ele vai entrando, aí você tem que muito passar. Dono de casa. Eu aprendi. Nossa, E química também, né? Especialista aqui, o que a gente vai fazer? Você vê? Renata, quanto tempo deve ficar uma buchinha pro banheiro, uma pra pia? Tá pensando pra falar. Toda semana ela quer trocar. Não, vou falar aqui. Cheguei em casa, acabei de colocar, quarta-feira. Ela vai lá quarta-feira, hein? Aí domingo fui limpar as coisas, troquei. Achei que quarta-feira ela jogou meu pano fora. Renata, o Piper não vai dar conta, Renata. Pode deixar que eu vou limpar, eu jogo fora. Nunca mais ela jogou fora. É mesmo? As esponjas... Vai, fala a verdade. Não, pode, agora pode ser causos de família. Por quê? É que a minha chefinha, ela é a única de todas as minhas clientes que não tem rodinho de pia. Não suporta aquele negócio. Não Gente, me dá suporta desespero.
Vamos fazer uma hashtag Patrícia, compra o rodinho de pia. Eu vou deixar você comprar o rodinho de pia pra você. E vou deixar guardado aqui no é armário. sensacional. Você acabou ali, você só... Exato. Ela é adepta a isso. Do paninho. Mas eu ponho água sanitáriazinha, ponho um negocinho assim, porque quando eu limpo lá, eu jogo um negocinho ali. Mas bem, é uma semana, pelo menos uma semana, 7 dias, mas dá menos que isso. Já era pra eu ter comprado, eu só não lembrei, só lembrei da Casa vassoura. de Tem que comprar família, escondido. Vou te dar de presente. Nunca soube disso. Vou te dar de presente. Não, tenho nojo daquele negócio. Tem umas casas que você vai que aquele negócio tá tudo cheio de lima, assim. No Mas meu ela caso vai- não, porque eu deixo de molho na água sanitária e fica Então tá limpinha. Já seguro. Voltando a falar sobre a esponjinha que você perguntou, o ideal, pelo menos uma vez na semana. Uma vez na semana. Isso daqui é o lugar onde mais tem bactéria. Preferido delas. E eu também já vi que a gente tem que ter uma para lavar a fruta e uma para lavar o copo, alguma E coisa assim. não é né? só esponja de cozinha, lembrando que também é esponja de banheiro. O que eu faço geralmente? Lá em casa a gente faz assim, ó. Usou essa esponja na cozinha por uma semana, a gente passa pro banheiro. Meu Deus, Tá errado? temia que ele ia Porque falar daí isso. porque daí a gente Eu coloca acho que eu no vou encerrar, cloro. vou dar tchau aqui, ó. Porque daí a gente coloca Nossa, no depois cloro, de aí você falar mata que tudo. é um gás, eu não sei o quê, agora você vem dizer pra mim que você pega a esponja de um ambiente e leva pra... Vamos embora, Renata. Não é, Você não tá dá. vendo bem com as suas dicas de Desculpa aí, viu? Desculpa, Não, eu mas acabei com você aqui no ar. Mas eu ouvi dizer que dá até para reutilizar essa daqui. Não, Não, sei se é não, verdade. não, através não. do Não, cloro. não, Mas eu não fiz, né? Tchau, Reutilizar boa na tarde cozinha. pra Mas você. Não façam isso, mas por pro banheiro eu favor. fazia isso, porque o cloro já ia matando e tal. Renata foi me despedir com esse pensamento que não dá, né? Tirar de um beijo pro outro Cada não dá, né? esponjinha dessa é em média de R$ 2,99, né? Ah, não, é baratinho. Então, por semana você vai gastar R$ 3,00. Depende mas- da marca. Até menos, Eu um e tô- pouco. Tem. Eu coloquei R$ 2,99, né? Semanal tá aí. bom. Boa. Acho aí. que é isso, Renata, Renata. obrigado, hein? Obrigada por vir aqui. Obrigada. Pela sua presença. Obrigada. pelos Obrigado, truques. Prazer. Prazer, viu? Prazer é Até nosso, a viu? próxima. E é o seguinte, ó, tô nessa aqui, então vamos lá. Canal da Mãe, a Patrícia vem trazendo pra gente aí há alguns dias, né, Paty? Algumas dicas especiais do Canal da Mãe, nesse momento, né, Canal da Mãe, onde por aqui já vão passando, né, algumas especialistas, especialmente... mudança de hábito, criação de Especialmente hábito. mudança de hábito, né? Mamãe É. sarada. Vamos ter também. Vamos ter também, Mas né? hoje não. Hoje a gente vai falar como é que a gente cria uma rotina, um hábito, para que as crianças entrem numa rotina, né? Para comer, para dormir, para não tomar não é banho. fácil, né? Aquelas coisas que a gente fica tentando e é difícil. Mas tem uma dica, né? Tem um pulo do gato e a gente vai dar depois do intervalo. É já. É a Rede Novo Tempo que não pode parar, 24 horas no ar, levando essa mensagem de esperança, de salvação, do amor de Jesus. E nós queremos agradecer aos Anjos da Esperança que fazem com que essa rede de comunicação, TV, rádio, internet, a escola bíblica, continue no ar, levando esperança a tantas pessoas, não apenas no Brasil, mas fora do Brasil também, através da internet. Agradeço aos Anjos da Esperança, que são pessoas que, acreditando nesse ministério, fazem as suas doações financeiras, ajudando a manter essa rede de comunicação que é mantida apenas por doações. E por isso que, carinhosamente, a gente chama cada doador de Anjo da Esperança, porque estão juntos com a gente, de mãos dadas, levando o amor de Jesus aos quatro cantos dessa terra. E se você quer fazer parte dessa missão junto com a gente, quer ser um missionário, aí mesmo onde você mora, aí mesmo onde você está nesse momento, talvez de férias em outras cidades, outro estado, não sei, ou quem sabe até outro país, aí de onde você está, fazendo a sua doação, você se torna um missionário junto com a gente. Quer saber como? Eu conto para você. Através do nosso Pix. Chave Pix é o e-mail anjos@novotempo.com. Aparece aqui na sua tela a nossa chave Pix, anjos@novotempo.com. E você pode doar quanto você puder, tá bom? Quanto você sentir no seu coração, faça a sua doação. Por exemplo, tem pessoas que conseguem doar 10, outras 20, outras 50, 100, R$1.000, não sei. É quanto você puder, vai ajudar nessa obra a compartilhar o evangelho a tantas outras pessoas. Combinado? Bora ser Anjo da Esperança? Então anota a nossa chave Pix e já entra no aplicativo do seu banco. Aproveita aí, viu? Tá de férias e tal, e faz a sua doação agora mesmo junto com a gente, tá? Patrícia,
Tem atividade aí? O que é? Conta pra gente. Sim, vem pra cá que hoje você é uma professora, hein? Sou o aluno da Patrícia. Que legal, que isso, hein? Prof. Pati. Tia. Tia, é verdade, né? Ô tia, eu não entendi. Tá Repete. certo. Olha, a gente montou um quadro aqui para falar sobre criação de hábitos, Legal. comportamento, né? Eu tava lendo um livro e aí eu entendi que, na verdade, é meio que uma lógica matemática. É que a gente vai fazendo tudo no natural e fala, por que eu não consigo criar uma rotina? Ou quando a gente pensa, de repente, no filho, algumas coisas que a gente quer que ele faça, tira os brinquedos espalhados da casa todo dia, lava uma louça. Por que a gente fica o tempo todo gritando e perguntando por quê? Eu falei... Tendo que falar toda vez, repetir. E para a gente entender como que funciona esse modelo, a gente vai trazer alguns exemplos aqui. E aí eu vou começar pela fórmula. Tem uma fórmula bem simples. Comportamento, vamos pensar num comportamento daqui a pouco. Fórmulas são legais, hein? É igual a motivação. Por que eu quero acordar cedo? Por que eu quero fazer exercício físico, por exemplo? Essa é a minha motivação. Para ter um corpo bonito, para estar num ambiente saudável. Não sei, cada um vai ter a sua motivação, né? E a capacidade, porque também não adianta falar assim, olha, agora eu vou ler um livro de 500 páginas, sendo que eu não leio nenhum de 200, 30. Né? De 30. Então, assim, eu tenho a capacidade de ler um livro de 500 páginas mais denso? Não, ainda não. Então, a gente tem que começar o quê? Com micro hábitos. Boa. Pequenos hábitos, né? Então, essa capacidade, mas o gatilho. No livro, ele falava sobre prompt, né? É como se fosse assim... Como é que eu vou explicar? É um gatilho, é uma deixa. Depois disso, eu faço isso. Tem que ter uma ação, tem que ter uma forma de você fazer. Aí fiquei pensando nos filhos, né? Lembra que eu tenho crianças pequenas e fico lá, não dá certo? Essa aqui eu pensei no Thiago. Thiaguinho? O Thiago precisa acordar cedo. Parece Thiaguinho. Motivado. O bichinho acorda, tá lá comendo pão, dormindo em cima do prato. Como é que eu faço para o Thiago ter o comportamento e acordar disposto? Vamos lá, lembra? Comportamento é acordar disposto. A motivação, eu acho que aqui era igual, hein? Produção, era igual, mas daqui a pouco a gente muda. É igual a dormir 15 minutos mais cedo. Como é que eu faço para ele dormir 15 minutos mais cedo? O que precisa ser feito lá? Qual que é a capacidade que eu vou fazer? Tiaguinho, você vai dormir mais cedo. Como? Bora desligar o quê? A tela, que é a principal coisa. Desliguei a tela, coloquei o relógio para despertar. A higiene do sono, né? Que a higiene do sono. Então, se eu quero que ele tenha um comportamento de acordar cedo, eu tenho que dizer que ele vai acordar mais feliz, mais saudável, na verdade, que é o contrário. Para aí, Patrícia. Professora. Ô, prof. Então, para dormir mais cedo, a motivação é acordar feliz e saudável. Ele precisa desligar a tela e tá ali, ó, felizinho. Mais ou menos aí, vai? Vamos para a próxima? Vamos pensar. Vamos pensando, vamos esse aqui é o segundo filho. Na aí. verdade, é o primeiro filho, hein? Tirar nota alta em matemática. Esse é o comportamento que eu preciso. O que ele precisa matemática fazer? lá também tá é o caos, né? Tá um caos também? Menina lá em casa tá que tá, viu? Então, o que ele precisa? Mas ele precisa estudar um livro inteiro de uma vez? Não. Ele precisa estudar um dia de cada vez, fazer um exercício de cada vez. A cada dia estudar pouquinho do que aprendeu na escola. Um pouquinho. Qual que é o gatilho? Todo dia, no mesmo horário, do mesmo jeito, os primeiros 5, 10 minutos, tá marcado lá. Seja um relógio despertando, seja uma forma da mãe chamar. O problema é que quando a mãe chama, vira o caos, né, Abraão? Já vou. E assim, lá em casa eles pedem, né? Pai, mais 5 minutos. Aí, às vezes a gente já chama até um pouco mais cedo sabendo que vai ter esse daí, né? Tá, mais 5 minutinhos, aí depois vai. Aí vem, e é uma coisa, é outra, uma enrolação, gente, que dificuldade. Tem crianças que não, já levanta cedo e tal, mas se essa é a sua realidade, como a gente está trazendo aqui,
Tá aí algumas dicas para poder seguir. Sempre uma motivação, né, Patrícia? E tem que lembrar da capacidade que a criança tem, né? A capacidade que você tem, aquilo que eu falei. Eu quero fazer exercício físico, mas como é que eu vou fazer exercício físico? Eu vou começar fazendo 40 minutos? Lembra que a gente falou, ou a gente vai falar aqui, na verdade, ainda sobre fazer só 14 minutos por dia? No livro, o autor fala sobre fazer uma flexão por dia na parede, que você vai conseguir fazer todos os dias, independente da sua condição. Então, para a gente entender que é possível, que o nosso cérebro funciona dessa maneira. E aí a gente fez o quê? A gente foi para um canal da mãe, a gente criou um canal da mãe e a gente vai trazer uma mãe que ela faz mais ou menos isso aqui, só que de uma forma intuitiva e vai mostrar como deu certo na prática. As férias. Tudo o que eu queria era que os meus meninos estivessem sempre num ambiente assim, verdinho, natureza, pé no chão. Mas lá em casa a realidade é bem diferente. Eles preferem a televisão, o videogame, o tablet. Só acontece lá em casa, acontece aí também. A questão é que no dia seguinte, por dormir mais tarde, eles acordam mais cansados. A tendência é sempre comer mais besteira durante o dia. Mas mãe, eu tô de férias, eles falariam para mim, sim, estão de férias. Mas é possível manter pequenas ações fáceis e ainda assim não esquecer do que é essencial. E curtir, claro, esse momento. Eu fui até a casa da Lígia, em Lavras, Minas Gerais, para conhecer a rotina dela, que é esposa, mãe de 2 e ainda consegue conciliar com o trabalho. Então, quando eu me tornei mãe, eu percebi que não dava para manter as minhas manhãs e tardes e noites como antes, né? Quando a gente é um casal sem filhos, a gente não tem muito bem uma rotina. Então eu percebi que para que o bebê pudesse ficar bem e dormir direitinho, seguir toda aquela rotina que a gente precisa, que é comer, dormir, banho, a gente precisava começar a ter rotina. Então eu comecei a perceber que eu precisava ter os horários da mamada, do descanso, do cochilo, e comer de novo, e banho. E quando eu seguia essa rotina, o bebê ficava tranquilo. A partir daí eu percebi como a rotina faz diferença na vida da criança e reflete na nossa também, porque a gente consegue, enquanto mãe, principalmente de primeira viagem, a dormir, a comer, né, e ter esses momentos de descansar que a gente precisa, porque se a gente não tem essa rotina, isso não acontece. Eu sou instrutora de Pilates, e aí eu consigo dividir essa demanda para os horários em que eles estão na aula, né, atualmente, ou que o meu esposo está em casa para me dar esse suporte, e aí eu consigo estar com eles também. Então tem um momento que eu estou com eles, para que faz uma parte da rotina estão comigo, na outra parte estão com o pai, e em um outro momento estão na aula. Sempre driblando, né? Então, primeiro era só você, depois era você e o seu esposo, depois você e seu esposo e um menino, depois você e seu esposo e uma menina. Então, você sempre tem que se refazer porque as motivações mudam. Sim, sim. E quando eles ingressaram na escola, aí mudou mais ainda um pouquinho, né? O primeiro entrou na escola e veio essa rotina agora de atividade escolar também, que eu precisava ter um tempo para sentar com ele e dar esse suporte na atividade escolar. E aí, a partir desse momento, eu precisei encaixar mais essa nova atividade. Quando ele era mais novo, para não dar nenhum tipo de choque quando ele entrasse, eu já comecei a implantar algumas atividades, né? Então, no brincar, a gente também começou a colocar algumas atividades como pintura, atividade de contorno, para não dar esse choque. Mas quando ele foi ingressando em séries mais, né, avançadas, e aí teve uma demanda maior de atividade, e aí isso teve que ser realmente incluso nessa rotina e ser fixado para que ele pudesse realmente seguir e a gente não ficar naquela loucura. Porque já aconteceu de uma vez a gente, sem rotina de atividade escolar, pensar assim, nossa, já fizemos tudo, arrumamos as crianças, hora da aula, e da atividade da escola a gente não fez, a atividade da escola. Então, foi muito importante a gente seguir essa rotina. Inclusive, eu bolei um quadro de tarefas, que foi o que ajudou, porque aí a gente já sabia o que fazer. Eles têm ali as obrigações, ao acordar, tem ali o café da manhã, tem a hora do devocional, e aí tem a atividade escolar, que entrou nessa rotina, que antes não tinha, mas depois o colégio começou a ter, e aí tem o momento do brincar,
e o banho e depois se arrumar para ir para a escola, né? Claro que durante as férias a gente troca, né, para coisas que aquela criança ou aquele adolescente, a família como um todo, entenda que aquele período é um período de parênteses. É um momento de descanso no meio daquela rotina toda, mas não é descanso do que se tem que fazer. É descanso do estudo, é descanso do ambiente que vive, vai viajar, vai fazer alguma coisa diferente. Então você tem pontos chaves, né? Isso aqui a gente só faz nas férias, ou isso aqui a gente só usa nas férias. Aquilo que você tanto queria, né? Coloca para as férias. Mas, dependendo do hábito, você vai precisar continuar, porque hábito é rotina. Como é que foi para você olhar e falar, e agora? Depende de mim? Depende de você somente? Não depende só de mim, mas a maior parte depende de mim. Eu acho que a gente, como mãe, tem uma sobrecarga muito grande. E se a gente não se organizar, a gente desaba. Então foi aí que eu pensei assim, cara, eu preciso fazer alguma coisa, eu não tô dando conta. É casa, porque não é só filho, né? Tem o trabalho, tem a casa, tem o marido, tem animal, você inventa ter animal também de estimação, então você tem que dar conta de tudo. Então, falei, eu preciso roteirizar, preciso ter algum esquema que me ajude, porque a gente acabava sempre esquecendo alguma coisa. Mesmo que a gente mentalizasse uma rotina, surgem imprevistos, né? Às vezes a gente é criança, a gente tem que ter... Surge imprevisto e a gente precisa se adaptar. Isso. Se você vai flexibilizar isso, fala, pessoal, estamos nas férias. Então, que tal a gente fazer uma exceção hoje e amanhã a gente continua? Então, eles já sabem, olha, hoje a gente vai poder ficar até mais tarde. E amanhã, você já deu a informação. Porque se não chegar amanhã, né? Fala, não, mas você não falou nada. Então, vamos combinar que hoje, então, a gente vai dormir no horário e quando for na sexta-feira, no sábado à noite, no domingo, a gente vai ficar até mais tarde, a gente vai no parque, a gente vai tomar um sorvete, a gente vai fazer alguma coisa e a gente vai passar um pouco do horário de dormir. Então, exceção não pode ser de 30 dias, né? Mesmo que as férias sejam 30 dias, senão você vai perder, vai ter mais trabalho para colocar isso de volta. E foi com a flexibilidade que a psicóloga Cristiane Júlia comentou que a Lígia, mesmo com 2 crianças pequenas, tem conseguido manter a organização da rotina. Mas foi fácil, assim, porque quando eu penso nos meus filhos, eu falo assim, agora a gente vai fazer tal coisa. Mãe, que droga, eu quero pintar. De novo essa tarefa. Não, com criança nada é fácil. Inclusive, a gente tem que ser muito criativo, né? Porque, mãe, eu posso ficar sem fazer atividade hoje? Ou, mãe, eu não quero comer isso. Não... Então, assim, tem as adversidades que a gente tem que ir driblando, né? Mas não é fácil, e não é fácil seguir a rotina diariamente. A gente pode trazer aqui, mas a vida materna é maravilhosa, porque os meus filhos são lindos. Você ama seu filho, os seus filhos são lindos, mas querendo ou não, traz uma carga que a gente precisa lidar e que não tem manual. Então é aí que você vai ser criativa, é aí que você vai colocar todos os seus neurônios para funcionar. Como que eu vou dar conta de arrumar minha casa, de ir para o trabalho se ela não está nas férias, de cuidar dos filhos. Então você vai pensar, planejamento é a primeira palavra. A gente pode trazer os critérios de uma comunicação, por exemplo. Primeiro você planeja, aí você pensa em estratégias criativas, o que eu posso nesse planejamento, como que eu posso fazer melhor. Depois de você criar essas estratégias, é mão na massa. Então você pode trazer isso para sua vida. Planeje o seu dia, a sua semana, o seu mês. Nesse planejamento, crie estratégias de como que você vai gerir o seu dia a dia e coloque em ação. Uma coisa que eu gosto de falar é que às vezes a gente olha muito o resultado. Eu quero que esse mês de férias seja incrível, eu quero que meu filho desenvolva 1000 habilidades, eu quero que ele faça inglês, espanhol e isso, aquilo. Mas a gente não pode pensar no resultado, porque quando a gente coloca o resultado em primeiro lugar, a gente não curte o processo. Se a gente olha muito o resultado, a gente vai fazer um esforço gigantesco para criar a qualquer custo. E esse a qualquer custo é difícil, às vezes. Distrai, às vezes, a personalidade da criança. Exatamente. Chegar lá e nem sempre a criança consegue. Então, quando você pensa no processo, eu vou criar um planejamento, eu vou viver. É isso, viva.
viva a sua rotina, viva com seu filho, pense nos processos. O processo é muito importante. A gente quer grandes resultados e às vezes grandes resultados não vêm. De uma vez só. Exatamente. Pode ser que venha bem mais para frente. Então, se a gente pensa no processo, para que naturalmente os resultados aconteçam, fica muito mais leve. Então, eu acredito que essa seja a dica. Não pense primeiro no resultado para criar o processo. Pense no processo para chegar no resultado que você almeja. Vai ficar muito mais leve, muito mais gostoso viver a maternidade. Antes eu me martirizava. Antes eu ficava, gente, não conseguimos concluir essa etapa. Não sei se eu posso dizer alguma coisa, mas eu ficava me martirizando. Hoje eu já entendo que se não der certo, não deu, paciência, a gente amanhã tenta fazer e dá certo. E vai adaptando para a gente conseguir realizar as atividades, mas também sem se cobrar tanto. Canal da Mãe, que programa incrível aí que vocês prepararam. E a gente percebe que crianças, elas precisam de rotina, de ordens, né? Para poder estar se adaptando aos ambientes e até mesmo ter uma rotina bem Por equilibrada. mais que a gente ache, né, que é aquela coisa chata, mas no fundo todo mundo gosta de saber para onde eu vou, o que eu vou fazer, o que é esperado, né? Então a gente tá tentando aí, lá em casa a gente tá tentando. Tem hora que dá certo, tem hora que não, né? E assim a gente vai, né? É igual a nossa vida com o pecado, né? Cai, levanta e vamos embora. Até um dia, né, Patrícia? Lá no céu tá todo mundo restaurado sem precisar brigar com o filho. Brigar não, né? Trazer ali aquelas correçõezinhas. Mas falando em correção de filhos, você, meu amigo, minha amiga, que talvez cresceu ali levando aqueles castigos e apanhando e tal. O que você acha? O que a Bíblia fala sobre esse assunto, hein? Tem aqui, ó, um dos temas que a revista Pais Preparados, Filhos de Caráter diz é o seguinte: castigo, faz bem ou não faz? Descubra os métodos saudáveis para repreender. Interessante. Outro ponto que vem trazendo aqui que é muito interessante também, é ensinar os nossos filhos no caminho certo, né? Saber como educar a criança a seguir nos passos de Jesus. É fácil? Pois é, não é fácil, ainda mais nesse mundo doido aí que a gente vive, onde para todos os lados vem ensinamentos errados e tal. Se a gente não buscar fortalecer os nossos filhos em casa, no propósito, nos caminhos do Senhor, a gente vai acabar perdendo o rumo, perdendo a mão, e precisa ter essa rotina, precisa ter esse direcionamento que a gente vai dando. E contudo, né, Patrícia, às vezes ainda não sai como a gente esperava, não sai como era para sair, mas Nós precisamos ainda mais de orientação, né? Essa revista ela vem para te trazer orientações, né? Aquela coisa de dizer assim, eu nasci assim, eu vou morrer assim, é desse jeito que meu pai fez, eu não morri, né? Eu não morri, eu apanhei, não morri, eu fui repreendido, eu não morri. Será? Será mesmo? O que está faltando aí para você? É por isso que a gente quer te dar essa revista. A gente quer que você entre lá, ligue pra gente com a Escola Bíblica, manda mensagem, fala assim, eu quero a revista Pais Preparados. Quem desenvolveu essa revista aqui foi a Darleide Alves, ela que é a nossa apresentadora oficial aqui do Entre Família, que estuda questões familiares, casais e tudo mais, e ela veio trazer algumas coisas pra gente. O telefone? 12982444449. Esse é o WhatsApp para você mandar mensagem agora. Aproveita, pega o celular rapidinho aí, tá no braço do sofá, onde é que tá? Manda mensagem pra gente, 12982444449, e diga eu quero a revista Pais Preparados. E aí pronto, a gente vai enviar gratuitamente pra você, tá bom? Vamos Isso é um apoio dos Anjos da Esperança. Vamos terminar diferente, né? Terminar diferente, Patrícia? Vamos terminar diferente. Bora, aqui na então. praia, né? Igual Na praia, começou. Cadê aquela câmera mais próxima pra mostrar que a gente tá pisadinha na areia, coisa boa. Muito bom. Mas é isso, Patrícia, obrigado por estar com a gente aí mais uma vez. Muito bom sempre. Parabéns por esse quadro que vocês têm trazido aí, que acredito que sim, está fazendo a diferença na vida de muitas pessoas. Inclusive, esse quadro, ele fica disponível lá no nosso canal do YouTube, né? Também, pra gente assistir, ganhar com a experiência de outras mães aí, aprender, né? Porque ninguém sabe tudo, né? E a minha experiência pode ser diferente da que você tem na sua casa, e a gente vai e essa troca complementando. É muito bom estar aqui. Obrigada. Valeu, obrigada a vocês de casa. Estamos aqui no Entre Família. Na sequência, você vai estar com a programação da TV Novo Tempo, essa programação diferenciada agora nas férias. Muito obrigada, a gente se vê. É benção, a gente se encontra. Valeu, gente. Tchau.
por aqui de novo e para deixar um recado para você antes de continuar acompanhando a programação da TV Novo Tempo, para fazer um agradecimento muito especial aos Anjos da Esperança, para você que está com a gente 24 horas por dia. Trazendo aí as suas doações, orações, você que acompanha a programação e indica a outros também, ou seja, na sua mente está sempre essa missão de levar esperança, de levar Jesus a outras pessoas. Por isso que eu digo, tá 24 horas ligado, conectado com a Novo Tempo, isso é bênção demais. E para quem não faz parte ainda dessa missão de ser um anjo da esperança, de pensar junto com a gente como alcançar mais pessoas para pertinho de Jesus, convido você a fazer parte desse projeto também, dessa missão. Como, Abinal? Você pode, um dos pontos, fazer a sua doação através do Pix, ok? Faça a sua doação através da nossa chave Pix, que é o e-mail anjos@novotempo.com. Marcou aí? anjos@novotempo.com e você pode escolher aí o valor que você preferir. Abinal, tem só o Pix para poder doar? Não, tem outras formas também. Se você prefere, por exemplo, débito em conta, já vem descontado todos os meses aquele valor que você definiu ali na sua conta, pode ser também. Boleto, pode ser boleto? Pode. Cartão de crédito? Pode também. Então tem várias outras formas. Quer saber mais? Então você entra em contato com a gente através do telefone 0, o código da operadora 12 21 27 30 30. Marcou aí? 0, operadora 12 21 27 30 30. Para você já conhecer mais sobre o projeto, você já se tornar um anjo da esperança também. E vamos juntos levar Jesus, levar esperança e mais salvação para mais e mais pessoas, tá bom? Agora você continua com a nossa programação de férias que tá sensacional, não dá para perder, hein? Fica junto com a gente.